Quando a gente fala exclusivamente da parte técnica, o paciente chegou, apresentou uma queixa, você vai e diz que essa queixa é tal doença e essa doença se resolve com um determinado medicamento. Bom, essa é uma consulta extremamente racional, beleza? Resolutiva, do ponto de vista da sua percepção, mas extremamente insuficiente do ponto de vista dos fatores que fazem o paciente acreditar que ele precisa usar aquele medicamento, que ele precisa seguir aquela recomendação. Então, a gente defende aqui que, no particular, né, a gente tem que ser corresponsável pelo resultado do paciente. A gente pode até achar que, depois que eu passei aqui, se o paciente não seguir, o problema é dele. Né? Mas eu passei aqui a melhor conduta baseada na melhor evidência científica. Beleza, mas se ele não seguir, se ele não tiver resultado, ele não volta. E a sua clínica particular tende a afundar. Então, quando você faz um tipo de consulta mais emocional, você está atuando mais no sistema límbico, né? Mais um tipo de comunicação que gera mais vínculo, que gera mais fidelidade. Então, a gente vai discutir aqui um passo a passo, um conjunto de ações que você pode utilizar, um conjunto de conceitos, né? Como o Sidney falou, tanto da parte da comunicação médica, são conceitos mais da literatura, do Carrió. A colega perguntou alguns livros, Sidney, depois tu cita aí alguns livros. Show. Entrevista clínica do Francisco Carrió. Tem habilidade de comunicação com pacientes e famílias, que é aqui de autores brasileiros. Tem sete passos da consulta, que é de um autor português, o Vitor Ramos. Esses três já tá bom. Beleza. Aí, então, a gente junta essas técnicas de comunicação e a gente junta com conceitos de vendas, com conceitos de programação neurolinguística, com conceitos de copywriting, né, que é a ciência, a arte de escrever de forma persuasiva. Então, existem vários conceitos que as grandes empresas utilizam com a gente, vendem milhões, ativando determinados gatilhos, né, mentais específicos, e isso aumenta a probabilidade da gente comprar. Então, uma vez que numa consulta clínica, né, a gente tem como objetivo ajudar o paciente a alcançar o objetivo dele, tudo que a gente puder utilizar do ponto de vista ético, né, de forma ética, para ajudar esse paciente a alcançar esse objetivo, eu acredito que está valendo. Então, se em vez da gente falar de um jeito, falar de outro, e esse outro jeito aumentar a persuasão, o nosso jeito de aumentar a probabilidade desse paciente seguir, né, a gente está em vantagem, a gente está aumentando a probabilidade de criar um fã ali. Então, o que a gente vai trazer aqui, né, são justamente esses conceitos. E a parte teórica disso é justamente isso, que a ideia de a gente fazer uma consulta que se comunique mais com o sistema límbico do que com o sistema racional, certo? Exatamente, exatamente. Eu queria só dizer que é muito massa ver, inclusive, já isso acontecendo aqui, né? Tipo, quando alguém responde por a gente, vocês aí, demonstra que a gente, já está criando uma conexão com vocês. Vocês estão aqui, então é esse tipo de coisa. Essa comunicação que a gente está tendo com vocês aqui é a comunicação que a gente defende que vocês tenham com os pacientes. Olha só, eu queria também, Arthur, chamar a atenção, na verdade, para uma outra coisa, para um porquê. Antes de falar de que é importante você falar o porquê, ao invés de só falar o que ou o como, né, se você só falar, o que você tem que comer é tal coisa. Isso é o quê. Agora, se você disser como, já é melhor. Agora, se você disser por quê, isso é muito mais persuasivo do que só falar o quê. Eu quero falar exatamente o porquê que você tem que fazer isso. Estou utilizando o que eu estou recomendando agora, que é o seguinte, para pensar. Se a gente está diante de um paciente com artrite reumatoide, na nossa frente, por exemplo, e esse paciente vai se beneficiar de uma terapia, por exemplo, com methotrexate, por exemplo, né? Só que ele está com um monte de objeções em relação a tomar esse remédio. Eu li na bula que tem um monte de efeito colateral, eu vi na internet, no Google, que pode causar problema renal, eu vi que não sei o que, que não sei o que. O que a gente está diante aqui é o seguinte, se você aprende esses passos dessa consulta e consegue, por exemplo, persuadir esse paciente a fazer o uso do methotrexato, além, obviamente, de você estar fidelizando esse paciente, de você estar, enfim, tendo ali um cliente para o seu consultório particular, o que você está fazendo, na essência, é salvando uma vida. Isso é extremamente importante você ter em mente. O médico que não vende é um médico que está deixando de salvar vidas, dependendo do caso. Tem uma história, Arthur, que eu vou contar rapidinho, quando eu era emergencista. Uma paciente que tinha todos os critérios para ir para a UTI, solicitei o parecer da UTI, o colega veio, e aí ele fez a consulta, como você falou, né, uma consulta mais impessoal, sem usar nada disso aqui que a gente está falando, porque, obviamente, foi o que ele aprendeu. Não estou aqui julgando o colega, eu estou aqui relatando um fato. O fato é que a paciente, se ela não fosse para a UTI, ela ia morrer, tá? Isso era fato. Cara, sendo bem honesto, naquela época, de verdade, eu nem sabia de gatilhos mentais, eu nem tinha estudado tanto de comunicação médica, eu não estou aqui fazendo uma história real. Mas o que eu fiz naquele momento foi um instinto, que eu pensei assim, cara, se essa mulher não for para UTI, ela vai morrer. Então, tipo, para mim, a função do médico não acaba no momento de dizer, não, assina o termo aí, que se você não for, você assume a responsabilidade. Não, eu acho que a nossa responsabilidade só acaba quando o paciente realmente, enfim, falece, entendeu? Então,
Naquele momento, eu usei, de alguma forma, de uma comunicação mais persuasiva. Uma das coisas que eu perguntei é uma das coisas que a gente ensina no CVM. É uma resposta avaliativa, que é uma técnica, mas na época eu não sabia. Que é simplesmente virar para o paciente e perguntar: por que que você não quer fazer tal coisa? No caso dela era: por que que você não quer ir para a UTI? E aí a paciente, uma senhorinha, coitada, respondeu, disse: doutor, é porque da outra vez que eu fui, não deixaram minha família entrar, eu ficava sozinha, nananana, e contou um monte de coisa. O que que eu fiz? Eu pactuei com ela e eu disse: e se eu conseguir negociar com a equipe da UTI, com o doutor, com a enfermeira, para a senhora conseguir ter uma visita, para a senhora conseguir, nananana, a senhora vai para a UTI, a senhora aceita? Ela disse: se o senhor conseguir, eu aceito. E eu consegui. E naquele dia eu voltei para casa, não só com o dinheiro de um plantão a mais, eu voltei para casa com a sensação maravilhosa de ser médico. Porque é isso aqui também que a gente defende, que o médico resgate prazer de exercer a medicina com excelência. De poder realmente voltar para casa, não importa se ele ganhou 10 ou 20 mil reais, mas que ele voltou para casa sabendo que ele ajudou uma pessoa a melhorar a vida dela ou salvar uma vida. Então é isso que a gente defende aqui no CVM. E tem técnica para isso. Então, eu sei que a maioria de vocês tem uma barreira com a venda. Eu também tinha, o Arthur já teve, mas essa é até uma frase do Arthur, né, que foi a primeira vez que quem foi falado foi por ele. O médico que não vende, na verdade, é uma obrigação do médico aprender vendas, né? Porque quando a gente não vende, a gente está deixando de ajudar as pessoas.